Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Exorcismo, filme dirigido por Joshua John Miller, mais um filme que envolve exorcismo, aliás, estrelado pelo Russell Crowe, depois de Exorcista do Papa, que conseguiu uma boa repercussão nos cinemas e também com distribuição no streaming. Só que a história desse projeto, O Exorcismo, ela é bem mais conturbada. Filme que começa a ser feito em 2019, só nesse ano terminou. Eu vou falar um pouquinho sobre a produção também, mas é claro que o referencial base é o filme do Friedkin, um clássico pro terror. O diretor é filho do Jason Miller, que interpretou o padre Damian Karras no original, também voltou no personagem para Exorcista 3. Eu comentei sobre esses filmes já com críticas aqui no canal, falei sobre a repercussão de Exorcista 3 também, que tem uma das grandes cenas de terror de todos os tempos, na minha opinião. E aí, o diretor disse que ele foi inspirado a fazer esse filme por conta das histórias que o pai dele contava. E tem uma base que inclusive é aproveitada para o marketing desse longa que fala justamente sobre isso, né? As histórias sobrenaturais que teriam acontecido em sets de filme de terror. Então existem até lendas urbanas sobre o que aconteceu no set de Poltergeist, do próprio Exorcista, A Profecia, dentre tantos outros filmes. Claro que hoje em dia a gente sabe que muito disso é usado também para gerar algum tipo de interesse na distribuição e chamar a atenção do público, mas o diretor diz que isso tudo foi importante para que ele decidisse tirar o seu projeto do papel e fazer esse filme que precisa do suporte total do longa do Friedkin. Ou seja, se você não assistiu ainda Exorcista, provavelmente vai perder várias citações, porque é um filme dentro de um filme que tem como base justamente o longa do Friedkin, frequentemente sendo usado como fonte de citação, referência e infelizmente também de cópia. Bom, mas vamos para a conturbada história de produção de um projeto que finalizou as rodagens originais em dezembro de 2019. O corte final foi apresentado para os produtores, para quem estava financiando também, e eles notaram que não tinha como lançar o filme daquela maneira nos cinemas. Precisaria de refilmagem, só que aí com a pandemia a fonte secou porque ninguém queria investir mais um centavo nesse longa-metragem, anteriormente conhecido como The Georgetown Project. Depois do sucesso de Exorcista do Papa, aí sim alguém teve a ideia. Gente, Russell Crowe fez um filme em que ele é um padre, Russell Crowe fez um filme em que envolve exorcismo, nós temos um aqui na geladeira, vamos chamar ele para então começar as refilmagens. E eles terminaram agora no começo desse ano. Então muitos podem pensar, né, e eu ouvi isso inclusive já durante a repercussão prévia desse longa com o trailer, que o filme foi feito levando em conta o Exorcista do Papa, só que na verdade é um projeto bem anterior a Exorcista do Papa, que teve o lançamento, é verdade, por causa desse filme, nesse universo do Russell Crowe no terror. Mas no meio de todo esse discurso vem aquela questão pessoal do diretor que eu citei, que na verdade não explora o fato que esse longa foi pensado para gerar interesse a partir de Exorcista. Eles não sabiam da catástrofe que seria o longa dirigido pelo David Gordon Green no ano passado, não tinha como ter ideia disso, né, que acaba também levando muito para consideração sobre todo um cenário simbólico de filmes desse tipo e o que esses filmes devem a Exorcista. Para esse projeto, eu até digo que existem coisas que são abordadas inicialmente, que na introdução parecem que vão ganhar algum tipo de desenvolvimento durante o longa-metragem, mas ou que foram picotadas ou que foram esquecidas e abandonadas. Temas sérios que acabam sendo perdidos porque, no final das contas, é um filme que ele precisa pegar o que foi bom de Exorcista e copia isso, infelizmente, não trabalha de maneira original, usa o Exorcista como meta-referência e precisa lidar com a forma que você hoje faz terror no cinema contemporâneo, leia-se jumpscare, para gerar maior repercussão do público, para se tornar uma opção, quem sabe, também para os adolescentes, para conseguir boa bilheteria. Então, da mesma forma que ele entra nessa coluna de filmes que copiam o Exorcista e também tentam se manter relevantes a partir dos clichês já consagrados no terror contemporâneo, é um filme que tem para debater questões quanto à igreja, trauma, problemas com vícios, relações familiares, tudo em blocos que não são desenvolvidos, e aí eu começo a cogitar, né, o que deve ter acontecido nessa refilmagem, o que de conteúdo foi retirado do longa, porque realmente tem o antes e depois da refilmagem, isso você nota durante o desenvolvimento também,
o filme ele foi completamente reformulado para gerar mais sustos. E aí chega uma hora que nós recebemos uma cena de exorcismo, que afinal dá título ao filme, e eu só não vou falar que essa é a cena mais tosca que eu vi no terror, porque no ano passado o Sr. David Gordon Green, com a sua equipe, com a Blumhouse, eles cometeram um crime no aproveitamento da Ellen Burstyn, com uma cena que é bizarra, quem viu o filme sabe qual cena eu tô falando. Tem uma muito parecida aqui em O Exorcismo. É um negócio assim que é inacreditável de como eles pensaram numa formulação para terror e como eles colocaram uma cena que envolve um crucifixo no filme. Então é aquele longa que ele tenta jogar para todo mundo, ele tenta falar com um fã de Exorcista, ele tenta lidar também com o terror contemporâneo, ele precisa se mascarar no drama psicológico também, com questões aparentemente complexas do protagonista que nunca são realmente fonte para debate ou que acabaram sendo cortadas para criar um filme de terror de 1h30, fazendo o básico do básico. Tony Miller, interpretado por Russell Crowe, é um ator em decadência que acaba sendo escalado para estrelar The Georgetown Project, que é um tipo de remake de Exorcista. Ao mesmo tempo que precisa reconstruir sua carreira e credibilidade após vários anos de problemas, ele também busca melhorar a relação com a sua filha. Só que durante as gravações, Tony começa a confrontar fantasmas e medos do passado. Tem uma base muito importante na introdução do filme sobre traumas que o personagem principal viveu. Tem uma relação dele com a Igreja Católica, porque o personagem tinha sido abusado também, então vem à tona uma crítica de que quem deveria acolher, na verdade, cometeu crimes. Isso poderia ser uma base para desenvolvimento de personagem de uma maneira forte para o drama psicológico. Nunca é aproveitado de fato, fica só na entrelinha para dizer, olha, nós citamos aqui um passado conturbado, agora fique com o terror. Inicialmente a ligação com a igreja é muito forte e o personagem precisa usar isso como uma espécie de prova de fé para si mesmo, porque ele está vivendo um padre no remake de Exorcista, ele sabe o que aconteceu no filme, tem essas questões que vêm à tona, né, do set amaldiçoado, você começa a notar eventos estranhos acontecendo, mas junto disso eventos do passado do ator que acabam voltando à tona. E aí The Georgetown Project, que é esse remake do filme do Friedkin, que nós acompanhamos, né, vem com toda uma questão do set amaldiçoado, como eu disse, tem também intriga, tem um diretor que acaba só dando ordens, gritando, personagem super mal escrito, diálogos muito expositivos também, só que sempre tem aquela deixa, o que você pode aproveitar do Russell Crowe, já que a base dramática do personagem dele é boa até. No final das contas, o problemão é de querer ao mesmo tempo copiar Exorcista e fazer um jumpscare moderno, e pessoal, não tem como. Todas as artimanhas pensadas são mal executadas por um diretor que até devia ter vontade de contar uma história, mas não sabia exatamente como fazer isso. Afinal de contas, ele também assina o roteiro. Dentre os variados absurdos, o Sam Worthington aparece e some do filme, na verdade o seu desfecho é muito mal executado e os coadjuvantes no geral, eles são unidimensionais porque eles servem para tarefas apenas. Então tem a filha tem um problema na escola e precisa reconectar com seu pai. O diretor só grita. Aí as pessoas do set, cada uma tem um consultor coitado que não faz nada, tem uma outra pessoa que só observa e fica chocada. Todo mundo precisa de alguma forma interagir com o personagem do Russell Crowe e de algum modo o Russell Crowe vai aproveitar as características desses personagens secundários para conseguir gerar alguma frase de impacto. E aí eu preciso também entrar na questão técnica quanto à limitação de custos que ela é escancarada para um filme B desse tipo, e eu fico inclusive pensando, né, uma produção que não tem grana. E você sabe que não tem grana. Como é que eles deixam toda a base de maquiagem que é importante para complemento digital? Não seria melhor investir um pouquinho na maquiagem? E eu digo isso porque os complementos nas cenas de exorcismo são horrorosos, asquerosos. E eu tô falando de um caso que uma maquiagem de uma festinha de Halloween na escola parece ser mais efetiva do que o complemento digital cria no Russell Crowe, porque tenta criar um monstro, só que muito mal feito, em muitos momentos desfocado também. Então eles tentam escurecer a cena para mostrar assim, olha, ele tá diferente, a cara dele não é mais a mesma, mas vamos deixar isso como suspense, afinal de contas, não tinha muita grana para investir aqui. Tem uma cena com um crucifixo que, como eu disse, ela é assustadoramente ruim, ainda assim feita de maneira mais convincente do que aconteceu no ano passado em Exorcista o Devoto com a personagem da Ellen Burstyn. Em muitos momentos o filme ele tenta mascarar
os sentimentos nessa questão do drama psicológico do protagonista, que de uma hora para outra não interessa mais, porque esse filme tem um antes e depois. O primeiro bloco é o bloco de desenvolvimento do drama, e quando você pensa que esse drama vai ser interligado ao terror, não. Você tem aquele filme super, super genérico de exorcismo, com as cenas mais constrangedoras que você pode imaginar, porque elas não são só cópias de Exorcista, como elas foram feitas diversas vezes, de maneira mais competente também por vários outros realizadores. E são duas ideias diferentes, você vê que existe alguma base interessante no começo que depois já não serve, porque o terror precisa ser o terror moderno. O terror moderno é o terror do jump scare, é o terror que você precisa criar uma trilha sonora para te antecipar um susto. O diretor de fotografia desse filme é o Simon Duggan. Trabalhou em Furiosa recentemente também, eu falei sobre a escolha do George Miller quando fiz a crítica aqui para o canal, e nesse caso tem um outro grande problema, que é copiar o que o Owen Roizman fez brilhantemente em Exorcista, para nas cenas fechadas criar essa tensão e criar esse medo. Existe uma desculpa, bom, você tá vendo o set, você tá vendo a rotina. É um filme que fala sobre cinema, que teoricamente falaria um pouquinho das dificuldades de produção, mas simplesmente eles abandonam tudo isso. Então essa é uma versão que conta com regravações de um filme que tinha sido feito em 2019, que na época não era visto como bom o suficiente para ser lançado de algum modo para o mercado. Dentre várias e várias coisas ruins que nós recebemos quase que diariamente para o cinema. Você imagina, né? Então o que eles fizeram na versão de 2019. Algo muito parecido aconteceu com o Exorcista o Devoto, Halloween também. O terror contemporâneo ele está muito voltado também para aprovação ou na sessão de teste com o público ou no que o executivo pensa que o público quer assistir. Nesse caso eu lamento bastante caso eles tenham trocado o rumo do drama psicológico que envolve o terror para tentar criar um terror apenas com base no jump scare. Ainda assim, trata Exorcista de maneira mais respeitosa do que o David Gordon Green fez no ano passado. Para o Exorcismo, nota 3. A distribuidora tinha planos de jogar esse filme direto no streaming nos Estados Unidos, mas acabaram abandonando porque viram que existia uma janela em junho que poderia receber Exorcismo, então o lançamento em vários mercados no mês de junho. No Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme deve estrear nos cinemas na primeira semana de agosto. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!